Minha amiga e meu amigo, hoje eu vou usar as minhas redes para fazer um desabafo. Mas não interprete o meu desabafo como uma desistência da luta. Não. Não há canalha que me faça desistir de lutar pelo Brasil. É só um desabafo. A luta vai continuar até a vitória ser alcançada, porque eu acredito nela. Embora as minhas decepções com pessoas dentro do campo da direita é muito grande e não é de agora. Quem me acompanha no canal já há muito tempo ou recém-chegado, já pôde notar que as minhas postagens são 95% ou mais voltada para a defesa da bandeira da direita. E, sobretudo, a ideia do nosso capitão e líder Jair Messias Bolsonaro. E será sempre assim, independente de qualquer coisa, porque eu acredito na luta. A escola que me forjou, que me formou, ela me ensinou a acreditar e a lutar pelo Brasil e dar a vida se preciso for. A minha mente é a mente de soldado. Sou muito obediente e disciplinado quando o objetivo é lutar por uma causa. É assim que eu penso. Porém, senhoras e senhores, a gente está aqui se expondo nas redes sociais o tempo todo, no campo real, conversando, viajando, conversando com os amigos. Igual hoje mesmo, eu e Natiele fizemos um giro numa cidade do interior do Espírito Santo, procurando os amigos para falar de política, falar do Brasil, trocar ideias, interagir, pregar a consciência, colher ideias, discutir o Brasil. Isso demanda tempo, desgaste orgânico, recursos próprios. Por quê? A gente acredita no Brasil. A gente acredita firmemente que pode salvar o Brasil das mãos do Lula, do PT, da esquerda. Mas aí eu vejo que dentro do campo da direita tem umas figuras que não levam a coisa séria, que jogam contra o patrimônio e que apenas tiram proveito da liderança e da influência do nome Jair Messias Bolsonaro. Eles não estão dentro do campo da direita pela causa conservadora. Não, eles estão aqui porque eles sabem que colar em Bolsonaro, carregar o nome Bolsonaro, estar debaixo da aba de Bolsonaro, dá voto, dá prestígio, dá aceitação. Mas essas mesmas pessoas não estão dispostas a sacrificar, a dar o seu melhor, dar a sua parcela de contribuição para o Brasil. Muito pelo contrário. Essas pessoas estão fazendo o inverso. Todo movimento, toda fala, toda articulação é pensando num grupelho. É pensando em projetos pessoais. É pensando em sugar o sangue e o suor, o prestígio do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Meu irmão, isso é sério. É a nossa vida que está em jogo. É o destino do Brasil. E aí a gente tem que suportar, dentro do campo da direita, falando ser bolsonarista, falando ser de direita, e muitas vezes falando ser cristão, um bando de parasitas, oportunistas, aproveitadores, entre eles alguns safados. Dói, meu irmão. Dói. Desde que o capitão Bolsonaro anunciou seu filho, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato em substituição ao seu nome na corrida para presidente, lá no final do ano de 2025, eu fui pro pau. Dei a cara para bater. Usando as minhas redes,
conversando com os amigos, conversando com familiares, de uma forma até repetitiva, como mantra. Há uma cota de sacrifício. Há um desgaste em tudo isso. Mas o desgaste vale a pena quando o objetivo é alcançado. Transformamos nós aqui na base, Deus e nós aqui na base, sobre a sombra do bom nome Jair Messias Bolsonaro, nós transformamos o nome do Flávio em um nome viável na disputa presidencial, na pré-campanha rumo à disputa presidencial. Tanto é que desde o primeiro minuto que o seu nome foi anunciado, ele sempre figura bem em todas as pesquisas. Ora empatado tecnicamente, ora atrás numa pequena margem de voto, ora na frente com 2 pontos percentuais, como foi no decorrer dessa semana. Ou seja, aqui na base nós estamos fazendo tudo certinho e graças a Deus. Porque a gente entende a importância de apoiar o nome do Flávio de acordo com o calendário eleitoral, transformá-lo em presidente, porque, sem sombras de dúvidas, ele é, entre todos os demais candidatos, pré-candidatos, o único que pode vencer Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele é o único que tem voto juntamente com Lula. Mas aí, senhoras e senhores, ao invés de nós, a base verdadeira do movimento conservador, mirar no adversário, em Lula e o seu bando, a gente tem que ficar se defendendo de fogo amigo. Amigo, entre aspas. Pessoas que estão dentro do movimento, sabotando a candidatura de Flávio Bolsonaro, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, pouco se importando com o Brasil. E não seguindo as orientações desse que é o verdadeiro líder da direita conservadora no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. E essas figurinhas não estão nem aí para o Brasil, não seguem as orientações de Bolsonaro, porque elas têm os seus projetos pessoais ou de grupelhos. A gente está vendo aí no decorrer dessa semana, aliás, começou esse festival de bizarrice, começou a semana passada. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa senhora, em momento algum, quis abraçar a candidatura do Flávio. E quando veio a público através de um vídeo gravado e publicado, foi de uma forma leviana, mentirosa, covarde, lesiva à pátria, irresponsável, traiçoeira, foi atacar Flávio Bolsonaro. Querendo pregar nele uma pecha de misógino quando ela disse que ele a humilhou. Que em uma ligação telefônica ele usou de palavras ríspidas com ela. Ainda que ele tivesse usado de palavras ríspidas, essa questão deveria sim ser resolvida entre 4 paredes no seio familiar. Mas ela, na sua mais profunda cara de pau e tomada pelo espírito do ódio, da irresponsabilidade, por que não dizer da psicopatia, resolveu fazer uma declaração pública cujo objetivo, na minha interpretação, era implodir a candidatura do Flávio. Tentando jogar as mulheres e os evangélicos que ela pensava que liderava contra o Flávio. E isso por quê? Porque o presidente Bolsonaro escolheu o Flávio e não ela para substituí-lo na corrida para presidente. Na cabecinha dela, ela seria vice e o Tarcísio o candidato a presidente.
Só que Bolsonaro, habilidoso, homem de visão, iluminado que é, conhecendo a mulher que tem, resolveu fazer o quê? Lançar o seu filho, o seu sangue, porque esse não o trai. E aí está o resultado. A senhora Michele revelou a sua verdadeira face. Desceu de ladeira abaixo. E como se não bastasse esse vídeo em questão, ela ainda foi na página do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, pegou um vídeo em que Garotinho fazia esse vídeo publicado já há alguns dias, ela foi lá, compartilhou nas suas páginas. Nesse vídeo, o Garotinho fala sobre o surubom do Vorcaro. E nesse contexto, o Garotinho fala que existe magistrados, políticos, homens de negócios, homens que defendem a família. E aí, tomado pelo espírito do ódio, de maneira, por que não dizer, demoníaca, a senhora Michele foi lá, pegou esse vídeo, publicou em suas redes sociais, dando a entender, querendo fazer as pessoas pensar que o vídeo gravado pelo Garotinho, que ela compartilhara, seria em relação a Flávio Bolsonaro. Hoje, no dia de hoje, dia 2 de julho, o ex-governador teve que gravar um vídeo desmentindo, dizendo que em momento algum Flávio aparece nas imagens que ele tem, que ensejou o vídeo que ele gravou e publicou, e que esse vídeo tem 12 minutos. A festinha do Vorcaro, nesse vídeo, tem 12 minutos, e que em momento algum o Flávio se encontra no ambiente. Mas olha o nível de maldade e crueldade dessa senhora. Ela tem uma obsessão: destruir os seus enteados, o filho do presidente Bolsonaro, em especial o Flávio. Enquanto ela tenta destruir os filhos do seu marido, ela recebe o algoz do seu marido, no caso o ministro Alexandre de Moraes, com beijos, com abraços apertados, pedido de orações, e o classificando como irmão em Cristo. Talvez Alexandre de Moraes e a senhora Michele são almas gêmeas, estão casadinhos como a mão e a luva, têm o mesmo gênero, a mesma forma de pensar, dois psicopatas. Mas não é só ela. Ela tem um grupinho atrás dela que vai abandoná-la. Alguns já abandonou. É a senadora do DF, do Distrito Federal, Damares Alves, que essa senhora, Damares Alves, senadora, ela é um cavalo de Troia. Ela é uma esquerdopata implantada dentro do campo da direita para defender as pautas da esquerda. E ela conseguiu, eu não sei se ela contribui, se ela influencia, ou se ela é uma liderada da Michele. Fato é que elas estão juntinhas, unidas para o mal. Essa senhora, ela dá sorte que o mandato de uma senadora tem a duração de 8 anos, e não 4 como os demais cargos eletivos. Assim sendo, ela só vai ser testada nas urnas novamente daqui a 4 anos. Ter que suportar essa senhora por mais 4 anos. Tem uma outra figura, uma verdadeira água de salsicha, sem graça, confuso, mas de espírito demoníaco. O maquiador da Michele, um sujeito, um indivíduo conhecido como Agostinho, lá do Uruguai, que chegou aqui no Brasil, é um maquiador da Michele. Esse indivíduo aqui, Agostinho, Bolsonaro,
tratava esse sujeito como um filho, até mostrando que ele não é homofóbico, porque o Agostinho, no seu direito de escolha e ser feliz, é homossexual. No direito de como quer ser feliz, é um direito dele, e eu respeito, ele é homossexual. E o Bolsonaro acolheu como filho, mostrando que de homofóbico ele não tem nada. Uma outra figura, a primeira que começou a desvirtuar a cabecinha vazia, baldia da Michele Bolsonaro, o seu guru espiritual, Silas Malafaia, que na verdade não passa de uma farsa. Silas Malafaia não passa de uma farsa. Ele foi um dos primeiros a trabalhar a cabecinha pobre da Michele Bolsonaro. Só agora, ele está fazendo os seus manifestos em favor da pré-candidatura do Flávio, porque ele está sentindo o cheiro de vitória. E ele só vai na boa. Já pulou fora do barco da Michele Malafaia. Inclusive, ele está tecendo algumas críticas contra ela. Uma outra figura que não faz parte do grupelhozinho da Michele, mas é parte do campo da direita e que está sempre fazendo comentários jocosos, é um indivíduo de nome Cleitinho, senador da República pelo estado de Minas Gerais. Fanfarrão, oportunista, galhofeiro. Galhofeiro. Está aí, no campo da direita, se reunindo e tecendo elogios para o candidato a governador de Minas Gerais, apoiado pelo Lula. Isso o eleitor de direita precisa ver. Cleitinho está na metade do seu mandato, porque o mandato de senador são 8 anos, ele está nos primeiros 4 anos. É preciso não votar em nenhum candidato que seja apoiado pelo Cleitinho. A situação dele é tão reprovável que o próprio irmão dele o critica pelas suas posições políticas. São vários nomes, senhoras e senhores, mas eu queria encerrar com um. Nicolas Ferreira, que somente agora, de uma forma ainda tímida, somente agora, de uma forma muito, mas muito tímida, manifestou apoio a Flávio Bolsonaro. Quando esse rapaz ele tem o poder e influência junto aos jovens, e que poderia fazer a ponte entre Flávio e esses jovens em questão. Porque ele se comunica bem, é um garoto inteligente, mas só está vindo agora porque o barco está passando e ele não quer ficar a ver navios. E ele não entrou na onda lá no início, quando nós entramos, porque ele tem as suas pretensões pessoais. Ele tem o seu projeto. E o projeto dele é 2030. Para ele, não é interessante que Flávio ganhe as eleições. Ele faz essa manifestação de apoio de forma tímida para amanhã dizer que para ninguém dizer que ele não apoiou. Mas ele, na minha concepção e leitura, talvez eu esteja errado. Ele não quer a vitória de Flávio. Ele quer a vitória de Lula. Porque o projeto dele é 2000, ele tem um projeto pessoal para 2030. Ele quer ser presidente em 2030. E por que não Flávio? Se Flávio ganha a eleição agora, vem com a possibilidade de ganhar um segundo mandato. 8 anos. O Nicolas Ferreira, também conhecido como Bezerrinho de Ouro, não vai querer esperar 8 anos. Então é por essa razão que ele sabota a caminhada do Flávio, até torce para que o Lula ganhe a eleição, ainda que ferre o Brasil mais do que já está ferrando, porque o Lula só vai ficar 4.
um mandato, já está no primeiro mandato, numa possível reeleição, só 4 anos. Aí eles vislumbram a possibilidade de vir em 2030. E só não está vindo agora, o seu Nicolas Ferreira só não está vindo agora, sabe por quê? Não tem idade. Senão, ele ia mostrar a sua face, ia romper com tudo e com todos para fazer valer o seu projeto pessoal. Então, senhoras e senhores, essa coisa machuca a gente. Machuca. Porque a esquerda do lado de lá, ainda que canalha, está unida para o seu objetivo. Brigam entre eles, mas se a causa é comum, eles seguem unidos. Aqui, essa sabotagem, essa puxação de tapete, essa confecção de tapete de casca de bananas para Flávio pisar e cair, feito por aqueles que estão ali sugando o sangue do nosso capitão e líder Jair Messias Bolsonaro. Gente, como nessa relação aqui, todos, sem exceção, não chegaria aonde chegaram se não fosse na onda Bolsonaro. E agora fazem isso não só com o Brasil, não só com o Brasil e os brasileiros, mas com o nosso líder, que abriu as portas, abriu os nossos olhos, que arriscou sua vida, perdeu a sua liberdade, a paz da sua família, acreditando no Brasil, se encontra preso por um crime que não cometeu, e aí, ao invés de nós todos abraçarmos a causa aqui fora, em bloco, para honrar o projeto do capitão, o que é que faz alguns? Canalice. Canalice, isso é canalice. Senhoras e senhores, não desisto da luta. Estou puto com essa gente. Eu estou puto com esses canalhas. Não é pouco, não. Não é pouco. Porque eu percebo um pouco mais além do que as pessoas comuns. Eu sou do meio político. Eu sou um agente político. Eu faço leituras. Eu consigo enxergar, e graças a Deus, além das aparências. E eu sei que nem tudo que reluz é ouro. Eu consigo ver quem é que está de canalice. E aqui tem muitas pessoas nessa relação que são muitas pessoas. Não estou totalizando. Canalhas. Estão querendo ferrar o Flávio, estão querendo ferrar Bolsonaro e, consequentemente, ferrar o Brasil por causa das suas pretensões pessoais. Todas essas pessoas aqui vão se ferrar, vão se lascar. Lembra da Joyce? Traiu o Bolsonaro, traiu o Brasil, se lascou. Lembra do Frota? Traiu o Bolsonaro, traiu o Brasil, se lascou. Lembra do Dória? Traiu o Bolsonaro, se lascou. Lembra do Mandetta? Traiu o Bolsonaro, se lascou. Por que é que essas pessoas, quando as suas verdadeiras faces forem reveladas, elas vão parar de pé? Esses infelizes não sabem que eles vão ter o mesmo destino que os demais traidores. Uma, aqui, nessa relação, já começou a derreter de uma forma sem igual. E é ela, Michele Bolsonaro. Eu não vou nem chamar de Michele Bolsonaro. Vou tirar o Bolsonaro do nome dela. Pronto, tirei. Michele Firmo. Michele Firmo, que é um dos sobrenomes dela. Porque ela não está honrando a luta do seu esposo. Não está. Quando ataca o filho com mentiras, querendo conseguir, junto a garotinho, um vídeo de baixaria, de canalice, para tentar atacar uma pessoa que até aqui é honrada e está fazendo valer o sonho patriótico. Meu irmão, isso é loucura. As mulheres que a Michele achava que estava sobre as suas asas, que achava que liderava e que dela não se afastaria, em uma reunião que ocorreu nessa quarta-feira em Brasília,
dia 1º de julho, manifestaram todas as mulheres, líderes de movimentos do PL Mulher, manifestaram apoio a Flávio Bolsonaro. Michele foi escanteada. A comunidade evangélica acredita que a Michele usou da palavra, pisou na bola e que não honrou o que prega. Os evangélicos, que ela também achava que dominava, já estão de olhos e coração aberto, já escantearam. Informações dão conta, e essa nos chegou através do jornalista Cláudio Dantas, que houve uma discussão seríssima entre Michele Bolsonaro e Michele Firmo e o seu esposo, o nosso capitão e líder, Jair Messias Bolsonaro. E que ele a recomendou não disputar as eleições para o Senado no DF, no Distrito Federal. Aliás, eu acho que com esse festival de bizarrice dela, ela deu a eleição de senador para o grande desembargador Sebastião Coelho, do Partido Novo. O que a gente vê nas redes sociais e nos bate-papos de rua, eu tive hoje nas ruas conversando com pessoas, é completa reprovação quanto ao comportamento da Michele Bolsonaro. Acabou. Acabou. Essa aí está acabada politicamente. Daqui a pouco ninguém mais fala nela. E só vai lembrar quando o assunto for traição, como é lembrado Moro, como é lembrado a Joyce e tantos outros. Eu acho que ela deveria seguir a orientação do seu esposo, não disputar as eleições de senador no Distrito Federal, porque vai perder feio. Não há capitão Bolsonaro que resolva, que consiga reverter a antipatia que os brasileiros tomou dela. Meu irmão, confiança é igual cristal. Uma vez quebrada, não cola mais. E é isso que aconteceu com a Michele e esse grupo que está aqui. E não só eles, tem muito mais. Eu estou falando esses aqui porque são os que destacam. Estou chateado com esse pessoal. Estou chateado porque essa luta é séria. O Brasil corre perigo. O nosso inimigo a ser batido não é Flávio, é o PT, é Lula, é a esquerda. Flávio, abaixo de Deus, politicamente falando, é o nosso fio de esperança. Estou chateado, sim. É um desabafo. É apenas um desabafo. Não é um manifesto de desistência da luta, não. Não há canalha que me faça desistir do Brasil. Eu vou continuar lutando. Mas eu quero ver essa gente longe da vida política, porque elas não prestam.